admirados e exclamavam: de onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi outorgada? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simeão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhes afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. E por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que, ao impor de suas mãos, foram curados. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Jesus fala de uma coisa muito interessante nesse texto, fala sobre honrar. Alguém tem uma garrafa de água para mim, por favor? Estava ali atrás a mim. E aqui fala de desonra. Nossa geração, nossa cidade, nós temos um problema muito grave no Brasil, que é desonrar pessoas. Talvez nós temos um hábito, de honrar pessoas somente por aquilo que elas são. Em nossa sociedade é muito comum você olhar para as pessoas que você convive e você honrar as pessoas na medida que elas são importantes para você. Se elas são pessoas ricas, você honra. Se são pessoas mais pobres, vocês não honram. Se são pessoas que moram num bairro bom, a gente dá honra. Se elas moram num bairro humilde, nós não damos honra. Nós medimos a honra das pessoas a partir do carro, da bicicleta, da roupa, porque nós temos esse coração para honrar na medida que nós aprendemos que só merece honra quem tem talvez uma posição social melhor que a nossa. E muitas vezes a nossa desonra com as pessoas, ela aponta para um ídolo do nosso coração. Quando nós idolatramos muito, talvez, o dinheiro, quando amamos demais o dinheiro, e nós olhamos para alguém que tem dinheiro, a gente expõe o nosso coração para honrar aquilo que alguém tem, que nós queremos ter. Então, a nossa relação de honra é com alguém que tem aquilo que nós amamos. Então, muitas vezes, a nossa relação de honra, ela está relacionada com aquilo que nós amamos. Aquilo que o nosso coração revela. A honra não depende de quem as pessoas são, mas sobre quem nós somos. Uma vida de uma pessoa que honra, uma pessoa que carrega na sua identidade o caráter da honra, ela nunca vai se mover para honrar pessoas somente por aquilo que elas podem nos dar. Mas a gente vai honrar pessoas por aquilo que nós carregamos em nós. Uma palavra que eu vi semana do pastor Juscelio, que dizia assim: Deus, ele gosta de obediência? Sim ou não? Deus ama obediência, sim. Só que a obediência é um meio que Deus escolheu para ensinar os meninos, até que se tornem homens e comecem a honrar. A obediência é um meio pelo qual Deus usa para ensinar meninos, até que se tornem homens ao ponto de honrar. Sabe, Deus, ele ama a obediência, mas Deus ama muito mais a honra. Nenhum pai aqui, quem é pai sabe, nenhum pai gosta de filhos que só apenas obedecem. Pais gostam de filhos que honram. Porque obedecer faz parte do processo. Você pode obedecer. Temos a história do filho que ficou na casa, do pródigo, né? Do pródigo e do que ficou. O filho que ficou era obediente, sim ou não? Mas ele não honrava o pai. E quando ele pôde expressar o seu coração, ele expressou. No coração dele não havia honra. Havia: eu quero recompensa, pai. Então é muito melhor você aprender a honrar do que apenas obedecer. E em algumas vezes, sabe, vai ser um começo que você vai precisar obedecer para se tornar homem e aprender a honrar. E muitas vezes a nossa vida de fé, de oração, de intercessão, ela depende de um caminhar de obediência, para que depois se torne uma honra. Então, vir para a sala de oração orar, vir para o culto, às vezes você vai vir por obediência, mas o seu coração não quer vir, até que se torne uma honra. Sabe o que é honra? Você chegar diante do Senhor assim: cara, eu vim aqui para honrar o Senhor nessa noite. Eu vim para entregar algo para Ele. A honra não tem a ver com honrar umas pessoas, é o ponto 1, e outras pessoas não honrar. A honra também não é, segundo ponto,
não é a gente honrar pessoas apenas para criar relacionamentos em que há interesse. Muitas vezes nós caminhamos em lugares de honra porque nós queremos tirar alguma coisa da pessoa, então chamamos de networking, né? Uma rede de amigos poderosa. Então eu vou honrar aquele cara porque se eu honrar ele, eu vou conseguir me promover na empresa dele, ou ele vai me chamar para ministrar na igreja dele. E nós temos relações de honra com pessoas porque elas podem nos dar alguma coisa. Mas não tem a ver com honrar pessoas para ter um sucesso ou para ter um lugar. Não é isso. A honra tem a ver com o nosso coração ter uma identidade. Eu honro porque eu honro. Faz parte de mim honrar. Terceiro ponto, honrar não é reação ou resposta. Honrar não é quando alguém chega e me pede uma coisa e eu vou lá e eu faço. Sabe, alguém veio aqui, eu pedi, alguém fez. Ele me honrou. Não, honrar não é uma reação. Honrar não é apenas uma resposta. Honrar é uma ação. É antes. A honra não é uma reação. A honra vem antes. Você honra antes de uma reação. Eu vejo a necessidade. Não, honrar vem antes, vem primeiro. Quando o seu coração ele anda em honra, ele já se manifesta primeiro. Não há necessidade de a gente pedir alguma coisa ou que alguém te peça alguma coisa. Quarto ponto, eu estou correndo bastante aqui para dar tempo, irmãos. Honrar não é fraqueza. Tem uma pesquisa que fizeram, o pastor Simon Sinek explicou, pegaram duas pessoas e fizeram uma resenha de um filme, um resumo de um filme, e trouxeram duas pessoas para falar do filme. Uma pessoa leu aquela resenha com um tom de crítica e a outra pessoa leu aquela resenha do filme com um tom de alegria, de elogio. Aí trouxeram as duas e perguntaram: quem é a pessoa mais inteligente aqui, dessas duas que avaliaram o filme? A pessoa que criticou mais, que teve um olhar crítico para o filme, ou a pessoa que leu o texto e leu com alegria? Para nossa tristeza, a pessoa mais inteligente, ou melhor inteligente foi a que leu com a crítica. As pessoas têm a tendência de achar que só porque se eu for um cara crítico, eu sou um cara inteligente. Se tudo que eu vejo eu critico, tudo que eu vejo eu avalio, eu dou uma opinião contrária, parece que é ser inteligente. Sabe o que eu quero dizer? É que honrar não é fraqueza. Quando alguém te pedir para você falar sobre alguma coisa e você tiver que elogiar, talvez aquilo ficou tão bom e você tem que elogiar, não é uma fraqueza falar, cara, ficou muito bom isso aqui. Mas para nós, é sempre aquela coisa, eu tenho que dar minha opinião, né? Eu tenho que falar que ficou, não. Eu quero dizer para ti o seguinte, o seguinte, ficou top, mas pode mudar ali, porque parece que é mais legal a gente criticar para parecer mais inteligente, né? O cara fez uma avaliação e eu não consigo dizer com franqueza, mano, ficou muito bom. Parabéns. Parece que é ser fraco, parece que não é ser inteligente honrar as pessoas. Parece que não tem sentido. E não faz parte da nossa vida, não é inteligente para nós diminuir as pessoas para ser inteligente. Hoje o que mais acontece na internet? São pessoas que vão para a internet para fazer vídeos reagindo a outros pastores, a problemas, e um monte de gente na internet hoje reagindo a vídeos para criticar. Porque o pastor tal falou tal coisa. Porque o músico tal fez tal coisa. Um monte de gente falando mal de pessoas que não estão fazendo nada. Mas parece que é inteligente criticar. Parece que é inteligente falar mal. Parece que é inteligente não honrar pessoas. Quantas pessoas você vê hoje fazendo reações, dizendo, que trabalho legal, que cara inteligente, que trabalho excepcional, que homem guerreiro. Não, é sempre na negativa. Porque parece que é mais inteligente. Não, é mais legal. Por que nós não paramos para dizer, cara, que trabalho fantástico? Porque a nossa cultura é um lugar de desonra. Então, a primeira coisa, honrar. Não é só honrar quem a gente pensa. Segundo, não é tratar como um networking. Terceiro, honrar não é uma reação, uma resposta, é uma ação. E quarto, honrar não é uma fraqueza, mas sim mostrar humildade. Na primeira parte, eu queria... E ele fala assim,
Notem no texto do versículo 4 que diz assim. Baixa só um pouquinho para o meu teclado, só um pouquinho. Porque agora está muito forte, as caixas estão bem altas. Só um pouquinho, baixa só um pouquinho o teclado. Baixaram aí o teclado? Só um pouquinho. No versículo 4 do texto de Mateus 6, assim. Olha o que fala lá. Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Marcos 6, versículo 4. Tá lá, Lu? Ó. Versículo 4 diz assim. Versículo 4. Vamos lá. Fala assim, ó. Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Ele fala assim, não, capítulo 4, versículo 6. Só para seguir lá. Eles começaram a ouvir Jesus. Olha só. Eles começaram a ouvir Jesus. Oi? Ah, perdão, 6:4, desculpa, verdade. 6:4. Diz assim, contudo, Jesus lhes afirmou, somente em sua própria terra, junto aos seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Volta ali antes ali, volta ali. Volta lá, o 3. Coloca no 3 lá. Olha só, eles começaram a ouvir Jesus falar no capítulo 1. Fala assim, ó. No versículo 2. Chegando o sábado, começou a ensinar nas sinagogas, e ouvindo-lo, muitos se maravilhavam, dizendo, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Eles estavam admirando Jesus. Olha só, meu, que cara top. Que cara bom. Só que no versículo 3 diz assim, peraí, não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago? Eles estão dizendo assim, ó, nós conhecemos esse cara. Ah, não. Se fosse outro cara fazendo, era bom. Ah, mas eu conheço esse cara aí, é Jesus, né? Eu me criei com esse cara aí. Ah, eu sei quem ele é. Ah, então, ó, cara. Olha lá, e ficaram escandalizados por causa dele. Por quê? Porque quando eles souberam que era alguém conhecido, não deram mais crédito. A família do cara começou a criticar ele, os amigos começaram, porque não, é conhecido, eu conheço o Juliano, sei de onde ele veio, conheço o Du, eu sei que não, vamos embora, porque não dá para honrar esse cara. A nossa cultura é muito forte isso. Nossa cidade tem isso. Nós amamos os de fora, os de dentro a gente não gosta. Amamos alguém que fala que veio dos Estados Unidos, de qualquer lugar. Quando é daqui, a gente não honra. E olha que interessante. Olha que interessante. No versículo 5. Pasmem vocês. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos. E os ensinar. Não, é o 5. E por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes, que ao impor suas mãos foram curados. Agora o 6. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, né, seus amigos, seus parentes, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus podia ou não podia fazer milagres? Agora, ele não podia ou ele não quis fazer? Oi? Ele podia. Mas o que impediu ele de fazer alguma coisa? A falta de honra. Ele podia fazer, ele só curou algumas pessoas. Ele falou assim que algumas pessoas ele impôs as mãos e foram curadas. Sabe de uma coisa, irmãos? Que em muitas áreas da nossa vida a gente não rompe por falta de honra. Deus pode fazer, mas não faz, porque nós quebramos o princípio da honra.
Ele podia fazer milagres, ele podia curar pessoas. Ele fala assim, ó, mas perplexo com a falta de fé perto dos seus, ele foi para os povos vizinhos e fez apenas alguns milagres ali. Sabe o que ele falou? Sabe o que acontece aqui? Ele podia derramar muito sobre aquela cidade. Ele falou assim, ó, não vou fazer aqui, porque um profeta não tem honra na sua própria casa. Muitas pessoas não conseguem romper. O espírito de desonra impede Deus de fazer algo sobre a vida de uma pessoa, de liberar sobre a sua vida o que traria para ele libertação. Muitas áreas da nossa vida não fluem, muitas áreas dessa cidade não rompem, porque o espírito da desonra está aqui. E nada acontece no lugar onde não há honra. Irmãos, o que atrai a presença de Deus, o que atrai o favor de Deus no ambiente é a honra. Muitas vezes nós clamamos a Deus para que Ele venha. Esse versículo reflete muito bem, em muitas ocasiões, o nosso coração. Senhor, vem nesse ambiente, faz o teu poder, tal. Mas Ele não tem honra no ambiente. Porque Ele olha para cá e vê nossas mentalidades adorando outros deuses. Talvez até com descrédito, até com falta de fé. Ah, Deus me esqueceu. Ah, Deus não é tudo isso. Aí ele fala assim, como é que eu vou me manifestar num ambiente onde não há honra, cara? Onde eu não sou desejado, onde eu não sou clamado, onde as pessoas não creem em mim. Então, a falta de honra impede Deus de agir. Abra comigo Mateus capítulo 10, versículo 40. Mateus 10, 40. Diz assim, Mateus 10, 40, fala assim, quem vos recebe, a mim mesmo recebe. E quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de justo. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. Amém? Então ali, ele está falando de 3 classes de pessoas: profetas, justos e pequeninos. Profetas falam de pessoas que estão acima de nós. Justos são pessoas que andam na mesma posição que nós. E pequeninos falam de pessoas que trabalham ou nos servem de alguma forma. Então diz assim, a primeira questão que eu quero falar com você é sobre os líderes ou os profetas. Quero explicar para você 3 dinâmicas da vida de honra, bem rápido. A primeira delas é dos líderes. Os que estão, aqui fala de 4 divisões, na verdade, da liderança. A civil, que estão sob o governo, perdão, me perdi aqui, gente. A primeira linha aqui dos líderes é a liderança. Aqui fala de pessoas que estão acima de nós. Aqui nós podemos usar o caso do governo. É interessante que nós, no Brasil, hoje, temos muita dificuldade com honrarmos pessoas que estão no governo. Sim ou não? Nós temos dificuldade. A nossa nação, ela trabalha pensando muito... nós temos já enraizado no coração. Existem 3 classes no Brasil que estão em descrédito: policiais, pastores e políticos. São as 3 classes mais em descrédito no Brasil. Você falou em político, o cara é ladrão. Falou em pastor, é ladrão. Falou em policial, né? Não é verdade? Ninguém bota fé na gente. Porque existem muitas coisas que acontecem, mas é uma maioria? Não, mas a gente pegou isso na nossa identidade hoje.
Você disse que é um pastor hoje não dá vergonha. O cara falar que vai ser político, né? O pessoal já, vai roubar. Por quê? Faz parte nossa a gente ter esse coração para a política. Mas eu quero conversar com você uma parte interessante que diz assim. Quando Samuel, 1 Samuel capítulo 8, vamos ler lá comigo, por gentileza. 1 Samuel capítulo 8. Todos acharam? 1 Samuel capítulo 8 fala assim. Diz assim, quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo filho, Abias. Eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo, ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância, aceitaram o suborno e perverteram a lei e o direito. Por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E ponderaram-lhe: tu envelhecestes e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. No entanto, essa expressão constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. E então ele invocou o nome de Yahvé e orou ao Senhor. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: atende, pois, a tudo que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Pode continuar. Tudo o que tenho feito comigo, desde o dia em que os libertei e fiz subir do Egito, até este momento, abandonando-me e prestando culto e adoração a outros deuses, assim também estão fazendo contigo. Agora, portanto, atende ao que eles pleiteiam. Contudo, solenemente, lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do que o rei que reinará sobre eles. Para continuar. Samuel comunicou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe rogava por um rei. Ele declarou: este é o direito do rei que reinará sobre vós. Olha só, eles queriam um rei sobre eles. E Deus fala assim: Samuel, eu sei que os seus filhos estão perdidos, eu sei que seus filhos estão quebrando princípios aqui, nesse lugar, mas eu estou no controle. Eu sei o que eu vou mover a situação. Mas o povo disse assim: não, queremos um rei sobre nós. E ele fala assim: então, Israel era a única nação que não tinha rei. A única nação em que o governo vinha do sacerdote. Quem governava Israel era um sacerdote, Samuel. Então, todas as leis, as diretrizes, quem dava eram os sacerdotes e os levitas. Não havia um rei que desse autoridade. Porque a ideia do Senhor era que aquele povo recebesse a ordem de quem? Do próprio Deus, mediante o sacerdote. Então, era uma nação que não se movimentava por reis que mandavam e desmandavam. Era uma nação que ouvia a voz do Senhor e se movimentava. Mas Deus falou assim: até hoje, desde que eles saíram do Egito, eles nunca me ouviram. Então agora é o seguinte: vocês querem um rei? Vocês querem alguém que governe sobre vocês? Sim. Então, Samuel, dá para eles um rei. Só que, antes de você dar para eles esse rei, diga para eles o que esse rei vai receber em troca. E aí o versículo continua lá. Pode deixar lá, calma. Diz assim: faz uma assembleia com eles lá, Samuel, e diz para eles o seguinte: vocês querem um rei? Vocês acham que está errado? Então tá bom. Então este é o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos e os fará marchar e correr à frente do seu carro. Ou seja, ia colocar os filhos na frente da guerra. Determinará alguns como comandantes de 1000 soldados e outros como comandantes de 50.
Ele os mandará arar as terras dele, fazer toda a colheita e construir armas de guerra e todo tipo de equipamentos para os seus carros de guerra. Esse rei que eles querem tomará vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará igualmente os vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais e os dará a seus oficiais. Das vossas culturas, das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo, que destinará aos seus oficiais, criados, eunucos e serviçais. Os melhores entre os vossos servos e as vossas servas, os jovens, o gado e os jumentos, serão todos tomados conforme a sua vontade para seu uso particular. Exigirá também de vós 1/10 de rebanhos, e vós mesmos vos tornareis escravos dele. Então, naquele dia, reclamareis com grande voz contra o rei, que vós mesmos tiverdes escolhido. Porém, Yahvé não atenderá às vossas queixas naquele momento de aflição. Contudo, o povo recusou-se a ouvir a advertência de Samuel e exclamou: não queremos ter um rei. Sabe o que estava acontecendo ali? Deus iria dar um rei. Vocês querem um governo novo? Eu vou entregar para vocês um rei. Só que esse rei que vocês têm vai dominar sobre vocês. Ele vai fazer vocês serem escravos. Sabe de uma coisa, gente? Que muitas vezes a nossa desonra ao que o Senhor está fazendo, aos governos, a gente quer fazer do nosso jeito, colocar a nossa mão. Deus tem que tirar o presidente, tem que mudar isso. Só que é o seguinte, Deus está no controle. E muitas vezes o rei que Deus coloca, o presidente, o prefeito que Deus coloca na nação, é juízo dele sobre nós. Porque ele falou ali: eu sempre cuidei, mas até agora vocês nunca ouviram a minha voz. Então eu vou colocar um rei conforme o coração de vocês. Ele vai fazer vocês serem escravos. Porque uma nação que não honrava o Senhor, uma nação que não honrava o sacerdócio de Samuel. Ah, mas os filhos de Samuel estavam perdidos. Ele falou assim: Samuel, eu sei o que está acontecendo. E eles vão prestar conta. Foi assim com Eli, o sacerdote Eli. Fazia a mesma coisa, mas Deus tratou os dois. Então, muitas vezes, não é na força do nosso braço. Vamos mudar a política, vamos fazer live contra, ofender as pessoas, xingar as autoridades. Não, aqui fala de nós honrarmos as autoridades, orarmos por elas. Porque o Senhor está vendo tudo que está acontecendo, se há desonra, se há roubo, sim. Nós temos que fazer como Daniel fez, ir para a oração e falar: Senhor, nós pedimos perdão pelo pecado da nação. Mas toma a frente desse negócio, Senhor amado, e move esse lugar. Mas não ofender, não xingar as pessoas com desonra. São autoridades que Deus constituiu. Deus que levantou a gente. Por vontade permissiva dele. Porque muitas vezes a nação anda corrompida em pecado. Aí Deus levanta alguém no nível da nossa idolatria, que é um juízo sobre nós. Então a gente sofre a dor porque nós pedimos errado. Ele falou assim: vocês vão sofrer a dor de um rei sobre vocês, que vocês estão dando. Se vocês ouvissem a minha voz, eu ia governar vocês. Mas agora eu vou colocar alguém que vai usurpar de vocês. E vocês exclamarão: ah, como eu queria que fosse o tempo que Deus mandava nessa terra. Então a desonra, liderança política. Segundo, o lugar de honra fala sobre família. Êxodo capítulo 20, do 12 ao 17. Começa assim, eu vou ler rápido. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Efésios 6, de 1 a 3, fala assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Em Êxodo 20 fala assim: honra teu pai e tua mãe. Primeiro mandamento, honra teu pai e tua mãe. Os demais falam de não matarás, não roubarás. Mas ele começa dizendo assim: ó, se você honrar teu pai e tua mãe, se você começar certo, é bem possível que você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar. Porque se você manter o seu coração no lugar de honra, você não vai andar nesses lugares. Então, honrar pai e mãe fala de você andar no lugar de colocar seus pais no lugar onde eles devem ser honrados. Em muitas ocasiões, nós desonramos nossos pais. Nós lá em casa, há uns anos atrás, eu com a minha esposa, meus pais estão aqui, não vou falar o que aconteceu, mas nós sentamos na mesa com eles. Tivemos um tempo de concerto lá. Por quê? Falo aqui abertamente, com essa nossa história.
Minha esposa engravidou fora de uma aliança, ou seja, nós não éramos casados. E nós entendemos que nós quebramos uma aliança de confiança com nossos pais. Com Deus, com nossos pais, com nossos líderes. E tivemos que fazer um caminho de volta para pedir perdão para os nossos pais. Porque nós quebramos uma aliança com eles. Porque nós desonramos a casa deles. Um pai ou um filho que tem um filho fora do casamento, que tem uma relação sexual antes de casar, ele quebra um princípio de honra. Hoje você é pai. Qual pai quer que um filho quebre um princípio de honra? Que tem uma relação sexual antes do casamento? Nenhum pai quer. Isso é quebrar um princípio de honra. E precisa ser consertado. E nós pedimos perdão. Pedi perdão para o meu pai, para minha mãe, para o meu sogro, para minha sogra. Pedimos perdão, lavamos os pés deles. Lavamos os pés, nos perdoem. Quebramos uma aliança. Desonramos a casa de vocês. Então, honrar pai e mãe, honrar pessoas que estão, chama de liderança, pessoas que estão acima de nós. Então, primeira aqui, lideranças, pessoas que estão acima de nós, políticos, família. A palavra diz que nós temos que amar nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. Se eu sou alguém que anda em honra, se eu sou alguém que honra o Senhor, eu vou honrar minha esposa também. Honrar a esposa. Se uma mulher anda em honra, ela vai honrar o marido. Se um homem anda em honra com o Senhor, se um homem que honrou o pai e mãe, um homem que andou em obediência, ele vai honrar também a sua casa, seus filhos, sim ou não? Se uma mulher honrar os seus pais e sua mãe, seus pais, ela vai honrar o marido também. Porque faz parte do caráter da pessoa carregar a honra. E quando nós quebramos princípios de honra, nós temos que consertar. Não esqueça que Jesus não pôde fazer milagres, não porque ele não podia fazer, porque ele não quis, porque foi quebrado um princípio de honra. Então, o primeiro ponto da liderança, a política, a família. Escorrer muito, gente, misericórdia. A terceira liderança, do âmbito profissional, fala de pessoas que, Efésios capítulo 6, 5 e 8, fala assim. Efésios 6, versículo 5 e 8, diz assim: escravos, obedeçam aos seus senhores. Vai colocar lá? Com respeito e temor, com sinceridade de coração, como... Coloca lá. Quanto a vós outros, escravos, obedecei aos vossos senhores terrenos com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não a homens. Então, numa empresa que você trabalha, você muitas vezes pode estar lá servindo naquele trabalho, você pode não estar honrando seu chefe. Não sei se você já percebeu, aqui em São Chico é muito comum isso acontecer, infelizmente. Você vai no mercado, você vai no comércio. Cara, isso me deixa tão mal. Você chega no balcão, cara, os caras da empresa, funcionários, estão conversando, falando mal do chefe. Na tua frente, assim. Aqui no mercado, não sei o que lá, aqui não sei o que. Porque não sei o que. Hoje eu vou ficar... Falei, cara, meu Deus do céu, fica tão feio aquilo. Falando mal do trabalho que você tem. Na tua frente, do cliente, assim. Hoje eu vou fazer hora extra. Falando mal, desonrando um chefe, um patrão. Aí não prospera. Não avança. Porque está no ambiente de trabalho, murmurando contra o chefe, contra o trabalho. E você fica ali naquele balcão, pedindo para passar a compra logo, porque eles querem o quê? Te contaminar também. Eles querem que você comece também a falar mal também. E se você não se ligar, a gente está andando no mercado com a minha esposa, chegou uma cliente,
Cara, começou uma conversa a três, uma cliente que era amiga da caixa com outro caixa. Irmãos, eu queria... E eu passando a compra. Meu Deus do céu, que coisa horrível aquilo ali. E uma conversa aberta, e falando mal de todo mundo. E eu falei, meu Deus, mente de desonra, sabe? Falei, cara, como é que vai prosperar nesse lugar? Se só falam mal um do outro, falam mal do chefe, falam mal do patrão. O chefe compra um barco pequeno, o chefe é pobre, o chefe compra um barco grande, o chefe está roubando. Mas ninguém diz assim, cara, obrigado porque tem um trabalho, porque alguém foi um homem corajoso, um homem de caráter ou de corajoso, teve coragem de bater no peito, abrir uma empresa grande, buscar clientes nas nações, trazer para o Porto de São Chico e dizer assim, ó, hoje tem um porto aqui, porque um cara de coragem foi abrir um porto na cidade. Porque tem que ser corajoso para ser empresário. Tem que ser um cara corajoso para abrir uma empresa para mexer com milhões. Se não for corajoso, não abre. Aí o cara vai lá, abre uma empresa, abre os armazéns, a empresa, e o que os caras começam a falar? Não, falar mal de chefe, que o chefe está ganhando dinheiro. Lógico. Aquele cara andasse de bicicleta, se ele fosse pobre, estava na rua. Mas a cultura de falar mal, sabe, do ambiente, aí aquele ambiente de desonra, sabe? Um ambiente ruim. Eu estou correndo aqui, gente. Então, não entrem na roda dos escarnecedores. Se tiver algo errado na empresa, Deus vai fazer justiça. Se tiver alguém roubando, se o chefe for um cara, vai para o joelho orar. Eu sei que existem coisas assim. Eu sei que existem lugares que os chefes também são ruins. Mas se houver algo assim, não entre na roda do escarnecedor, vá orar para que Deus mude o cenário, mude a pessoa. Faça como Daniel, faz como José, que no meio da perseguição de pessoas difíceis, estava orando. Daniel orou, estava lá com o Nabucodonosor, ele não murmurou e clamou, e Deus moveu os céus. Desonra. E o quarto ponto fala da liderança eclesiástica. A desonra na igreja. Eu estou acabando, eu ia continuar, mas vou parar por aqui. Eu vou acabar nesse aqui, porque já deu. Semana que vem eu continuo. Fala assim, 1 Timóteo 5,17, 21. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 5, 17 a 21, fala assim, por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Bispo pode ser pastor também. Não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Ao contrário, é preciso que... 1 Timóteo. Cinco 17. De novo lá. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Porquanto, afirma a Escritura, não amordaces a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Não aceites acusação contra um presbítero, se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros de igual maneira se enchem de temor. Eu os exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que procures obedecer a todas essas instruções sem parcialidade, e não faças nada por partidarismo. Aqui fala de líderes eclesiásticos, pastores, presbíteros, fala de um lugar que fala de dupla honra, e no meio da igreja é pior ainda, né? Aqui, dupla honra fala de salário, de dinheiro, de homens que se dedicam a ensinar o evangelho, homens que podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas decidiram gastar tempo lendo as escrituras para que pudessem ministrar a outros. Então aqui fala de alguém específico, de homens que deixaram de fazer alguma coisa para aprender e para poder ensinar outras pessoas. Essas pessoas são dignas de dupla honra, fala de dinheiro, mas não tem a ver apenas com o dinheiro. Tem a ver com apenas você pagar a uma pessoa
Fala apenas de você. Eu até acho legal porque, pastor, mas eu vou honrar um cara que só porque ele é pastor, porque ele é presbítero. Então, eu creio que você não caminharia numa igreja onde o pastor não trabalha, não ora, não estuda, não intercede, não investe. Todo mundo quer uma igreja onde tem um pastor, líderes, pessoas que estão servindo, dedicados, que tenham pastores que pregam, que ensinam, que oram, que discipulam, presbíteros que ajudam. Todo mundo quer uma igreja que tenha líderes que trabalhem em prol de que você aprenda alguma coisa. Então, como você quer entrar numa casa, numa igreja em que você quer receber boa palavra, discipulado, bons conselhos, você quer aprender a palavra com alguém, sem que você honre essa pessoa que está na frente. Alguém que separou uma mensagem, alguém que estudou para você aprender. É lógico que eu estou falando aqui de pastores, porque faz parte daqui, né? Falei de política, falei de família, falei de local de trabalho, e vai falar também da igreja. Mas fala assim, pastor, mas agora, no tempo da graça, todo mundo pode ser pastor. Todo mundo agora, 1 Pedro vai falar, 2,9 diz assim, que nós agora todos somos sacerdotes. Todos podemos ministrar diante do Senhor. Não, isso não é verdade. Nós temos livre acesso à mensagem. Nós temos livre acesso para poder aprender a orar. Nós não temos mais que ter um mediador para chegar diante do Senhor. Mas Efésios capítulo 4 fala assim, diz assim, Efésios 4:10, aquele que desceu é o mesmo que semelhante subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Esse que subiu, assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então é o seguinte, Deus separou pessoas para a igreja dele. Pastores, presbíteros. E no ambiente da igreja, é muito comum a gente andar no lugar de desonra. Quero acabar com uma parte que diz assim, Números capítulo 12, versículo 1, vai falar de Miriam. Miriam e Arão. Miriam era irmã de Moisés. Arão era irmão de Moisés. Uma família que tinha um sacerdote, que era Arão, uma profetisa, que era Miriam, e um libertador, que era Moisés. Fraca a família dos caras. Era Moisés, Miriam e Arão. Só que Miriam era mais velha que Moisés. Arão também era mais velho que Moisés. Chegou um momento que Moisés estava levando o povo para ser liberto. E aí, o que a irmã mais velha falou? Não, mas peraí, que papo é esse aí que só Arão, só Moisés recebe a mensagem? Que história é essa que só agora Moisés fala com Deus? Só ele que governa? Arão, temos que acabar com esse negócio, porque Moisés é o nosso irmão mais novo. Como é que eu vou me sujeitar a alguém mais novo que eu? E não perguntaram para Deus se Deus tinha colocado ele. Mas eles acharam, não, mas eu sou mais velho. Como que eu vou permitir que Moisés me governe? E aí começaram as fofocas. Começaram as brigas. Abre lá para mim, a gente lê esse último versículo ali, penúltimo versículo, Números 12. Diz assim, Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, etíope. E assim questionaram, falou, porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Yahvé ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. Subitamente disse Yahvé a Moisés e Arão e a Miriam. Deus ouviu Miriam murmurar no mesmo ambiente. Moisés, né, a figura de um pastor eclesiástico, estava na tenda, falando com Deus. Eles chegam perto da tenda, falam assim, só Moisés que fala com Deus?
Deus ouviu Miriam murmurar e falou assim, ó, vinde todos os três à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram à tenda. Quando Yahvé desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Ambos se apresentaram. Então disse Yahvé, ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões, e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Com ele converso face a face. Está dizendo assim, ó, Miriam, Arão, com Moisés o negócio é diferente. Claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousastes falar contra meu servo Moisés? Então a ira de Yahvé se inflamou contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença de pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Sabe o que acontece com alguém que está com lepra? No Antigo Testamento, quando alguém tinha lepra, ela era afastada do arraial. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando no meio da igreja há pessoas que murmuram e querem falar mal das pessoas, do pastor, da liderança, Deus fala assim, ó, tira eles do meio, separa eles, porque se não separar esse povo dos outros, eles vão contaminar os outros. Para pessoas que murmuram, pessoas que não honram líderes. Eu não estou aqui dizendo, gente, vocês são gente adulta, saudável, não estou dizendo que você tem que honrar pessoas que não andam corretamente. Mas quando vocês andam no ambiente da igreja, vocês falam mal dos pastores, nós, né? Da liderança, murmurando, a estes Deus manda tirar do meio, para que não contamine os outros. Porque se ficar dando ouvido para quem fala cochicha lá no canto, a irmãzinha do louvor, o pastor fez isso. Irmão, logo você está contaminado por isso. E Deus manda tirar. Tira. Porque se não tirar, vai contaminar. Porque são pessoas que não andam em honra. Que vão para a igreja só para causar desonra, para causar problemas, para causar... Sabe, não honram as pessoas, não honram ninguém. Elas não vão fazer a igreja crescer. Porque elas só vão desonrar as pessoas. Irmão, se alguém desonra um pastor, ela vai honrar um obreiro na porta? Se ela desonra o pastor, ela vai honrar o cara que está no som, ela vai honrar a mulher da cena, não vai honrar. Se ela falar mal da liderança, ela vai ser bênção na igreja? Não vai fazer. E há muito tempo a gente tem, tô gago, não sai a palavra, aprendido, né? Nós temos aprendido nisso. Que a gente não vai mais insistir com ninguém que Deus quer tirar. Isso em qualquer lugar, né? Não é só aqui. Que muitas vezes a gente quer insistir em pessoas que Deus quer tirar. Porque vão prejudicar todo o andamento da casa. Sabe, que vão prejudicar, que vão contaminar outras pessoas. Sabe, que você sentam na casa e não louvam, não agradecem, só reclamam, só tem coisas para falar, porque não conseguem andar em honra. Quando a gente chega nessa casa, talvez você chegou aqui hoje nesse ambiente, ou você foi em qualquer outra igreja, irmãos, alguém chegou antes de você, alguém limpou o banheiro, alguém preparou o louvor, alguém arrumou o som, alguém limpou o quintal, alguém roçou o quintal, alguém colocou uma luz para você entrar, alguém preparou o ambiente para você poder estar aqui. Talvez o pastor, o presbítero gastou, ou algum intercessor gastou a semana aqui orando, intercedendo de manhã, sem você ver, você nem sabe que ele esteve aqui. Ele veio para cá todo dia de manhã orar, chorar. O Senhor derrama nesse fim de semana sobre eles. E aí você entra no ambiente, você entra em desonra. Ah, mas tem alguma coisa faltando. Claro, faz falta, a gente não tem tudo. Mas se você for alguém que anda no caráter da honra, você não vai ser alguém que reage. Você vai ser alguém de ação. Que entrega, que olha a necessidade e você contribui, você participa. Então, gente,
Quando Caim matou Abel, Caim viu que Deus aceitou a oferta de Abel. E aí, ao invés de Caim dizer assim, ó, cara, que oferta poderosa Abel ofereceu. Que oferta poderosa. Meu Deus ficou feliz com a oferta de Caim, de Abel. Sabe o que devia ter feito Caim? Senhor, eu reconheço a oferta do meu irmão Abel. Que oferta tremenda. E eu reconheço que a minha oferta foi muito fraca perto dele. Me ensina a ofertar igual a ele. Mas sabe o que ele fez, que Caim fez? Para que não houvesse alguém mais elevado do que ele matou o irmão. Em muitas igrejas isso acontece. Quando alguém se levanta e cresce mais do que nós matamos. Falando mal, denegrindo, criando mentiras. E muitas vezes a gente começa a ouvir coisas de irmãos que talvez não foi contra mim que a pessoa fez. E eu acabo tendo raiva da pessoa porque alguém me contou uma coisa dele. E agora eu tenho culpa, porque agora eu tenho raiva do cara também. Que não me fez nada. Agora nessa história que começou lá, agora eu tenho parte, porque agora eu estou com raiva do cara. Porque o cara, o Isaac me contou uma história dele. Não foi para mim que ele fez, mas agora eu estou com raiva dele. Agora eu vou ter que chegar diante do Senhor para ter que perdoar o cara. Me envolveu na história dele, que eu não tinha nada a ver. Aí eu passo a não crer mais no cara, porque alguém me falou mal dele. E aí estou uma igreja, uma proporção que aí o cara chega, talvez querendo se levantar, mas todo mundo já sabe, esse cara não presta. Aí ninguém dá crédito pro cara, por quê? Porque alguém começou a fazer uma fofoca lá atrás, e agora ninguém mais ajuda o cara, porque tá todo mundo contaminado, sem saber por quê. Eu caminhei com pessoas na minha vida de fé, na igreja, desse tempo todo, que pessoas diziam para mim assim, não anda com essa pessoa. Eu falei, cara, para mim ela não fez nada. Para mim uma folha em branco ainda. Olha, ele vai te enganar. Vai falar, não, mas para mim não fez nada. Porque eu não posso julgar o cara pelo olhar de outra pessoa. Sabe? Se a gente andar em desonra, gente, na casa de Deus, no trabalho, na nossa vida de fé, na família, a desonra ela impede a bênção de Deus. Lembra do que a gente ouviu de Jesus em Mateus 6? Ele podia fazer mais, mas ele falou assim, ó, a desonra impediu que Deus manifestasse sinais de poder. Muitas coisas na sua e na nossa vida não estão rompendo por falta de honra. Porque quando nós andamos em honra, o nosso olhar não é mais sobre o meu querer. Estou acabando já, de verdade. Tem uma frase do pastor Bob Kaufler, mas também o Dietrich Bonhoeffer também fala sobre isso, que é um alemão, que a cruz de Jesus, ela não foi só reconciliação com Deus. Porque a cruz me reconciliou com Jesus, com o Pai. A cruz trouxe reconciliação com o Senhor. Então agora eu posso andar em autoridade, porque a cruz, o sangue do Cristo, me tornou agora reconciliado com Deus. Agora eu tenho livre acesso a Deus, eu posso cantar aqui sem ser fulminado. Porque agora eu sou visto por Deus a partir do Filho. Então, quando Deus olha para mim, ele não vê só o Juliano, ele vê o Filho entre mim e ele. Então, Jesus é o meu mediador entre Deus. Só que também na morte de Jesus, houve uma reconciliação, uma mediação entre eu e o meu irmão. Porque agora eu não olho mais para os outros a partir do meu olhar. O meu olhar agora não é mais o meu olhar julgador, fulminador da pessoa. Eu olho para o Eduardo a partir do olhar de Jesus. Entre eu e o Eduardo existe um reconciliador, que é Jesus. E sempre que eu olho para o Eduardo, eu não posso olhar com os meus olhos. Eu tenho que olhar com o olhar de Jesus. O que Jesus está vendo nessa hora? Porque muitas vezes para mim não tem mais jeito. Para mim não dá mais. Mas quando eu olho com o olhar de Jesus, eu digo, cara, ele pode mudar. E aí eu abençoo. Eu não murmuro contra. Eu não mato o cara porque fiz algo melhor que eu. Nessa casa, em qualquer igreja, se não houver um ambiente de honra, irmãos, a gente não consegue crescer. Sabe, se não houver uma gratidão por cada pessoa que serve nessa casa.
gente não consegue avançar. Porque cada um tem uma parte importante. E se você veio da rua, da semana toda só correndo, murmurando a semana toda do trabalho, da escola, em casa, e você vai chegar aqui, você vai trazer o quê para cá? Se a sua língua, sua destino é veneno e murmuração. E a gente erra bastante, irmãos. Eu erro bastante nisso. Já errei mais, eu já erro menos. Às vezes semana fui me pegar lá em casa, dei uma rateada lá, fiquei bravo. Depois levei uma rasteira de Deus da minha esposa, né? Quis chutar um quadro lá em casa um dia. Foi segunda-feira, né, amor? Não queria dar certa impressora, fiquei bravo. Senhor da glória. Aí o quadro caiu assim. Fica aí, quadro. A minha esposa, tá nervoso, tá? Depois eu saí, Deus me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa. Porque a gente é tentado a murmurar, a desonrar. Nós precisamos entender essa cultura de honra na nossa vida. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, nós queria que você, nessa noite, meditasse. Eu te daria um minutinho para você fazer isso. Eu sei que talvez você, em algum momento da sua vida, você desonrou alguém, você errou na sua conduta de honrar. Que você possa orar aí no seu lugar, colocar a mão no seu coração, se você quiser. Comece a pedir perdão, peça para Deus trazer ao seu coração a revelação dos seus pecados, a revelação da sua desonra, aonde você talvez errou e você nunca percebeu que tinha errado. Pedir perdão para Deus pelas suas murmurações, por quanto você falou mal de pessoas, mal de líderes, mal de pessoas que estão em cargos de autoridade, quanto você lançou maldições sobre a sua vida mesmo. Quanto você atraiu para você lepra espiritual que te impedem de avançar, que você não consegue ter um coração de gratidão e de honra. Comece a orar ao Senhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Pai, nesse ambiente, Pai, eu sei que o Senhor tem pessoas para trabalhar, Deus. Eu sei, Deus, que o Senhor tem lugares para tocar, Jesus. Eu sei, Pai, que existem pessoas que precisam ser curadas. Nós precisamos ser curados em muitas ocasiões em que nós não conseguimos te honrar, não conseguimos honrar pessoas em que nós talvez não damos crédito, pessoas que talvez nós não acreditamos, Senhor. Nosso trabalho, nossa cidade, os políticos, pastores que são sobre nós, que nos lideram, Senhor, homens de Deus que dedicam sua vida para ensinar. Pai, pais, mães que foram desonrados, filhos que desonraram. Eu oro nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor.